Tenho aqui Maria Cláudia no meu estúdio, já vou colocá-la aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Como vai? Bem, Patrícia, boa tarde. Ouvintes Boa tarde. Patrícia, que prazer estar aqui conversando contigo hoje. Menina, prazer é meu. Eu estou desde o início do programa falando sobre a importância da saúde mental entre os pacientes oncológicos. Realmente, existem muitos estudos comprovando tudo isso, né, Maria Cláudia? Você, como psicóloga, vamos falar um pouquinho realmente da importância. Eu sempre falo que os especialistas não acreditam em mim, mas acreditem nos especialistas que eu trago aqui. Maria Cláudia é especialista para falar justamente sobre essa ligação muito estreita entre Outubro Rosa e emoções. É isso? Bora lá. É isso mesmo, Patrícia. Que bom poder falar sobre isso. Hoje a gente acordou, né? Já iniciou amanhã com uma notícia aí de novo, aqui na escola, e muito se fala de segurança pública, muito se fala de tanta coisa, e a gente esquece de falar sobre saúde mental. Sempre que dá uma situação assim de estresse, a gente lembra que a saúde mental dia a dia, e a doença. Tá picando muito aqui para mim. Eu não sei se eu não estou conseguindo te ouvir, Maria. Tá. Então, Bora. agora eu acho que estava o microfone tapado aqui. Consegue me Tá, ouvir? bora lá. Agora sim. Então, hoje a gente recebeu essa triste notícia aí do ataque a uma escola, né? E, de novo, a gente fala de saúde mental. Porque a gente fala sobre segurança pública, a gente começa a pensar um milhão de coisas e esquece as doenças relacionadas à saúde mental que levam muitos casos como esse. Fora aqueles que vão ficar afetados para o resto das suas vidas diante de um ataque dessas pessoas que lá estavam. E com saúde mental, e quando a gente fala de doença crônica, não é diferente, porque a gente está falando de crise, a gente está falando de uma situação, um evento inesperado, tá? Então, assim, associar as duas questões faz algum sentido quando a gente fala de situações que a gente não está preparado para lidar. Ninguém está preparado para receber um diagnóstico de uma doença crônica, né? Ainda que os dados tenham melhorado muito em relação aos tratamentos, né? Hoje em dia, ainda quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente já pensa assim: quanto tempo eu tenho de vida? Verdade. Quanto tempo eu vou sobreviver? Né? Então, pensar sobre isso, né? As formas, o que tem a saúde mental a ver na adesão ao tratamento, na participação da família, é importantíssimo. Então, os médicos, os oncologistas já têm encaminhado, né, os pacientes para acompanhamento psicológico, e a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre isso aqui, né, Patrícia? É isso aí, gente. Pois é, esse atendimento psicológico já está no início já do tratamento. Essa eu não sabia, Maria. Realmente, já no início, já é encaminhado? Sim, os médicos, assim que passam esse diagnóstico, né, conseguem diagnosticar, ainda que antes, já orientam as famílias a procurar suporte e apoio psicológico para lidar com as mudanças, porque é um tratamento de uma doença crônica e muitas coisas vão mudar na vida dessa pessoa. A gente fica aqui pensando só na radioterapia, né, nos efeitos, as consequências, mas olha quanta coisa que muda na vida de uma mulher quando ela recebe esse diagnóstico. A gente que dá conta de tudo, né? Que soma aí casa, família, o trabalho, está acostumado, vai precisar repensar essa rotina, porque vai incluir na nossa vida uma rotina aí de cuidados, de tratamento, uma mudança na alimentação. Então, muitas vezes, e não raro, são as mulheres que escondem esse diagnóstico dos seus familiares, atrapalhando, inclusive, o tratamento, né? Então, não seguem aí as dietas, por exemplo, as recomendações médicas em relação a tratamento medicamentoso, porque não querem falar aí para suas famílias para que não sofram junto. Então, essa é uma das fases aí, né? A negação é uma das fases psicológicas do tratamento, né? De quando a gente recebe um diagnóstico. Mas como que as famílias podem ajudar? Né? Como é que um familiar pode ajudar nesse É isso. caso?
Isso é uma coisa muito séria, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo fica em dúvida. Como falar com um doente que acabou de receber, que está recebendo tratamento? A gente sabe que fica muito abalado, mas a família também fica doente, né, Maria? A família adoece junto. E como, às vezes, as pessoas ficam perdidas. Como vou falar com essa pessoa? Como que eu demonstro o meu cuidado sem piorar a situação? Olha, é complicado. É muito difícil. Assim, dá um help aí para as pessoas que realmente ainda estão perdidas, estão sem saber, né, como tratar um paciente, porque você não pode tratar como doente. Como é que se trata um paciente assim para não piorar a saúde mental dele? É uma doença que envolve toda a família. A família inteira adoece, seja aquele que recebe o diagnóstico e tem medo de morrer, mas a família que também tem medo que esse parente, né, esse ente tão querido, também venha a falecer. Então, a morte, pensar sobre esse adoecimento faz parte de toda a família. E essa rede de apoio, que é formada por amigos, por familiares, pode contribuir entendendo melhor o processo, tá? Então, assim, participando do tratamento junto. Lógico, não é que vá tomar o remédio, que vá fazer a radioterapia ou, né, ou os tratamentos, mas eu digo assim, acompanhando, né? Então, o que está acontecendo? Ter as informações, acompanhar na consulta, acompanhar até o tratamento, procurar se informar, não ficar dando opinião aleatória, né? Então, assim, guarde as suas opiniões para si. Ah, eu conheço um caso de alguém que fez isso, que tratou aquilo, que foi não sei aonde. São opiniões que deixam o paciente confuso, né? Então, perguntar, ter informações, né, sobre o que está acontecendo, orientar, apoiar, estimular que ele siga as recomendações médicas, respeitar o tempo do paciente, né? Quando ele não quiser falar, que ele seja respeitado, que não quer falar. Quando ele disser que precisa de apoio, que entenda. Porque essa rede de solidariedade e apoio ajuda o paciente a encontrar a esperança, né? Coragem para lidar com a doença. Então, se a gente conhece alguém que teve esse diagnóstico, o nosso apoio é muito importante para essa pessoa. E esse apoio emocional é o principal, é o que a pessoa precisa, porque o apoio de informações de tratamento médico, quem pode fazer é o médico, né? Não somos Sim. nós. E como que a gente pode fazer? Eu separei 3 dicas bem importantes aqui, Patrícia. Ai, legal. Uma delas é, pergunte como essa pessoa está se sentindo, né? Então, não é só um, oi, fulana, tudo bem? Assim, como é que tu está te sentindo, né? Como é que foi esse diagnóstico para ti, né? Como Se é que tu está importe. passando esse tempo, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não quer ficar pensando na doença, ela quer levar a vida do modo mais normal possível. Então, é importante que a gente pergunte e esteja disponível para acolher esses sentimentos. Se a pessoa não quiser falar sobre a doença, a gente precisa respeitar, né? Como é que tu tá? Como é que tu tá te sentindo? Aí ela, de repente, pode falar aleatoriamente sobre a casa, sobre o trabalho, sobre o dia a dia dela. Tudo bem. Se nesse momento ela não quer falar, é importante que a gente possa respeitar, mas demonstrar que a gente está ali para quando ela quiser falar sobre o que está acontecendo. Outra dica importante é passar um tempo com a pessoa, tá? Visitar, marcar um passeio, um café, passar com ela um tempo com assuntos leves, né? Leves para conversar, né? Como sempre foi. Então, às vezes, os pacientes dizem que eles se sentem bem, já estão adaptados ao diagnóstico, ao tratamento, mas se sentem muito mal porque as pessoas olham para eles como coitados, como adoecidos, só querem falar sobre a dor deles, que eles estão doentes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, é importante que a gente passe um tempo com essa pessoa e entenda que se trata, né, de uma pessoa com sentimentos, que tem a sua própria autonomia e que ela precisa do nosso apoio e carinho. Mostrando para ela, essa é a terceira dica, que ela pode contar conosco. Tá? Se mostrar disponível para o que ela precisar, assim que a gente vai ajudar, e não para o que a gente acha que ela tem que fazer.
né? Muitas vezes essa mulher precisa de alguém que ajude, por exemplo, numa rotina com o filho, né? Então, assim, toda terça e quinta eu levo para a escolinha de futebol. E agora eu não posso mais, né? Porque é o dia do meu tratamento. É importante que ela saiba que tem pessoas que vão poder assumir algumas atividades, né, na vida dela, para que ela também possa se cuidar. Afinal de contas, a gente passa tanto tempo cuidando de todo mundo, muitas vezes é difícil a gente dar espaço para os outros cuidarem da gente, né, Patrícia? É muito difícil abrir mão da autonomia, eu tenho que pedir ajuda, é complicadíssimo isso, está relacionado às emoções, aí, ao mental, com certeza. Floripa é uma cidade que trabalha muito nessa linha da saúde mental, seja qual for o eixo, né, de saúde que a gente esteja falando. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Maria Cláudia, desse atendimento que Floripa oferece nessa questão? As famílias podem procurar, né, os profissionais de saúde mental nas unidades básicas de saúde, né? A gente tem equipes de saúde da família que vão acolher e referenciar profissionais sempre que necessário. Então, além de falar sobre os sintomas físicos, é importante que quem tem algo relacionado às suas emoções, ao seu sentimento, possa relatar para a equipe de saúde, né? O primeiro passo é pedir ajuda, é reconhecer que está passando por alguma dificuldade e que não está conseguindo lidar sozinho. É muito corajoso da nossa parte pedir ajuda. Às vezes a gente ouve ou fica pensando que é um sinal de fraqueza. Não, não. É um sinal de muita coragem a gente reconhecer que não vive sozinho, né? E que precisa de ajuda. E importante esse alerta que a Maria Cláudia está falando, porque o físico e o mental estão intrinsecamente ligados. É por aí, né, Maria? É por aí. O corpo dá sinais aí de um adoecimento, mas a gente precisa, e os estudos têm indicado, já temos a comprovação do quanto o pensamento positivo, acreditar que alguma coisa vai dar certo, é meio caminho andado, né? Muitos diagnósticos de depressão, de quem desistiu do tratamento, desistiu da vida, e aí acaba falecendo ou adoecendo por outra razão, mas tem a ver também com acreditar, né, no processo, acreditar naquele tratamento e se entregar, né, desejar. Então, aí muitos filmes a gente já vimos muitos estudos, alguns com sua fé vão falar em milagres, mas é sempre importante a gente acreditar, né, a gente cultivar bons pensamentos, né? Seja em qual processo, né? Em cada processo aí, atividade que a gente estiver fazendo. E quando isso não for possível, que também acontece de perder as esperanças, perder a vontade de viver, que a gente possa pedir ajuda, né? Que a gente saiba reconhecer e pedir ajuda. É isso aí, gente. Que mensagem bonita que a Maria Cláudia está passando aí para você, ouvinte aqui do Ponto P, seja pelas ondas do rádio, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente fica muito feliz aí em ouvir essas palavras. A gente é preciso conversar sobre o tema. Às vezes as pessoas não querem falar, mas é necessário, até para prevenção e também informação para você agora que precisa, que deseja um atendimento desse. A Prefeitura de Florianópolis está disponibilizando. Agora, me diga uma coisa, eu não poderia ir embora, Maria Cláudia, sem saber alguma atualização sobre esse ataque que você estava. Eu sei que você se atrasou um pouquinho em função dessas reuniões. O que a gente sabe sobre isso até agora? A gente só tem a informação mesmo que foi um ataque em São Paulo, né? Que numa escola tivemos feridos, mas mais uma vez a gente tem essa triste notícia, mais uma notícia, cada vez em menor espaço de tempo, e a gente precisa falar sobre saúde mental na escola, no trabalho, né? De quem cuida das nossas crianças, a gente precisa olhar para isso e de forma urgente. Então, fica Eu aí a dica sei. para seus familiares, né? Para quem está ouvindo, que possa olhar, né? Sobre o comportamento, sobre as dificuldades. Tem muita situação de bullying nas escolas, muitas crianças que não querem ir para a escola ou se comportam de forma evitando os colegas, se demonstram tristes, demonstram de alguma forma que alguma coisa não vai bem. É importante estar atento a esses sinais.
tá? Procurar ajuda. Muitas vezes são adultos aí com problemas desde a infância que vem cometendo esses crimes. Outros são adolescentes também, mas sempre com alguma questão de saúde mental relacionada e que muitas vezes poderia ter sido diagnosticado, tratado, né? E cuidado em tempo. É aquela velha história. Preocupe-se, pergunte como vai e espere a resposta, não é mesmo? Não é tudo bem, opa, tchau. Não, é tudo bem, como vai você? Espere pela resposta, né, Maria Cláudia? Eu sei que Florianópolis, logo aos meses atrás, quando teve o ataque aqui na nossa região, a Florianópolis imediatamente formatou um plano de ação e relacionada à prevenção. Como é que está esse plano aí? Vocês já deve estar mais ou menos no final. Como é que está essa discussão aí? É um plano relacionado à presença da Guarda Municipal nas escolas, né, para aumentar aí a segurança dos nossos alunos, mas creio que é momento agora de a gente voltar a discutir e avançar um pouco mais agora, falando sobre saúde mental também dos profissionais, né, dos alunos, e pensar em ações voltadas nessa área. É isso aí, concordo. Tendo mais alguma coisa para relatar e precisando aí divulgar qualquer ação, Maria Cláudia, estamos aqui à disposição. E eu só tenho que agradecer a você por ter tirado um tempinho. Eu sei que você é bem ocupada, então, muito obrigada. Obrigada, a gente acabou de conversar com a Maria Cláudia, ela que é psicóloga e coordenadora de Direitos Humanos de Florianópolis. Mais algum recado? Só agradecer mais uma vez a oportunidade, reforçar aí para quem tiver alguma questão, alguma dúvida, tiver alguma questão relacionada aí aos sentimentos e emoções, que não deixe de procurar ajuda, tá? Procurem as unidades básicas de saúde, podem procurar os CRAS também, tem assistentes sociais, psicólogos, façam um acolhimento lá, um atendimento com as equipes, mas falem do que estão sentindo, procurem ajuda, sempre é momento de a gente se cuidar. Perfeito. Com essas palavras, brilhantes palavras, a gente se despede aqui deste bloco do Ponto P. Vamos para o intervalo comercial, mas não larga minha mão, porque ainda temos muita informação aí para vocês. Então, beijo, Maria, muito obrigada. Beijo, volte logo. Ótima tarde. Tchau, tchau. Para você também. Tchau. Gente, bora lá para o intervalinho comercial, é rapidinho, 2 minutos, então não larga não. Bora lá. Vamos e voltamos, é rapidinho.